Nós recebemos no estúdio o advogado Kader Saleh, representante legal do ex-assessor do vereador Noeli Castelo, Alessandro Ferroni. Doutor, seja bem-vindo à TV Novo Tempo. Muito bom dia, agradeço o convite. Doutor, começando lá do princípio, né, por que a decisão do teu cliente de se pronunciar apenas através de um advogado? Na verdade, todo cidadão, seja ele assessor de uma Câmara de Vereadores ou fora do meio que envolve o direito, ele tem o seu direito de defesa resguardado. E esse direito de defesa, ele tem que ser exercido por aquele que tem a capacidade, que é o advogado. Então, o Ferroni, no momento em que passou a ser acusado de fazer uso de diárias e receber também outras acusações perante a mídia, né, buscou exercer o direito de defesa dele por intermédio de um procurador constituído. Ontem, numa reunião, a toque de caixa, podemos assim dizer, na Câmara Municipal, entre 8 vereadores, um deles, o vereador Castelo, cita, inclusive através de uma nota, de uma ata que foi feita na reunião, que essa questão das 54 diárias novas, ou seja, uma acusação aí contra outros vereadores, teria sido uma retaliação por parte do Ferroni, que foi envolvido em todo esse processo. Como é que vocês pretendem lidar com essa situação e como é que receberam essa notícia? Veja bem, é com muita surpresa, primeiro, que o Alessandro recebeu a reportagem no dia de ontem em que o Castelo acusa o ex-assessor de tê-lo ludibriado nessa situação de assinatura de documentos. Primeiro, é preciso dizer que o Alessandro sempre exerceu esse cargo de confiança do vereador Castelo e sempre exerceu muito bem. E eu estive conversando com ele ontem a respeito dessa situação e ele me disse que desde o princípio em que o Carlos Aguiar protocolou a denúncia de um suposto uso indevido dessa diária, né, o vereador Castelo solicitou a ele diversas medidas. Obtenção de cópia do processo administrativo, protocolo solicitando cópia das diárias dos anos 2017 e 2018 em relação a todos os vereadores. Não, como foi divulgado, no sentido de se vingar de vereadores. Mas por quê? Porque a forma como foi solicitado o uso da diária pelo Castelo e pelo Ferroni era uma forma praxe da Câmara de Vereadores. Nós recebemos um parecer jurídico em que se dizia irregular a solicitação de uso de diária com menos de 48 horas de antecedência, né, e com não apontamento da autoridade que iria recebê-los na comarca de Porto Alegre, e por ser de conhecimento do assessor e do vereador dentro da Câmara, que diversos outros vereadores e seus assessores protocolaram pedidos dessa forma. Isso não quer dizer que o Castelo buscou fazer juízo de valor ou dizer que os seus pares, né, fizeram uso irregular dessas diárias. Mas, na verdade, o que se buscou demonstrar é que a solicitação que foi feita atende ao que já vem sendo feito desde 2007 dentro da Câmara de Vereadores. O mesmo formato de solicitação. Então, assim, não é nem o assessor, muito menos o vereador, que decide conceder ou não o uso da diária. Essa responsabilidade de fazer um juízo prévio de admissibilidade da solicitação feita pelo vereador e seu assessor é de responsabilidade do presidente da casa. E em 2017, um exemplo, isso está sendo trazido na defesa, em 2017 o Castelo e o Alessandro fizeram o mesmo pedido para atender a mesma demanda junto ao Detran e, na época, o presidente Paulão, ele concedeu o uso da diária e essas contas foram aprovadas. Em 2018, em razão de não obter resposta do Detran a respeito da questão dos CFCs, novamente eles fizeram uma solicitação idêntica ao presidente que estava na casa, o Igor Noronha, né? E o Igor, em juízo prévio de admissibilidade, em mãos com o requerimento, aprovou o uso da diária. Então, a decisão de aprovar ou não, de ordenar essa despesa, não é do vereador e do seu assessor. É do presidente da casa, que tem responsabilidade por ordenar essa despesa. Agora, se eventualmente com a entrega dos documentos eles verificam que não foi atendida a demanda, é uma coisa. Agora, se a demanda é atendida, ainda se eles tenham sido recebidos por uma autoridade ou tenham sido atendidos no serviço ao cidadão do Detran, isso é uma situação que não demonstra uma má-fé do vereador ou do assessor. Por isso que o Alessandro recebeu tanto a denúncia de suposto
uso irregular da diária, como a denúncia de que o protocolo dessas solicitações de cópias de 2017 e 2018 teriam sido por uma forma de ludibriar o vereador, com muita estranheza e muita decepção, inclusive. Se pretende tomar alguma medida judicial contra o vereador diante dessas acusações? Eu conversei com o meu cliente e o que ele manifesta? Nos últimos contatos que ele teve com o vereador, ele verificou que o vereador se demonstrou muito assustado, porque já sabia que o Ferroni, por um motivo de ascensão profissional, solicitaria a exoneração do cargo. Não é definitivamente em razão das acusações de uso irregular de diárias, porque o Ferroni vai apresentar sua defesa até o fim, inclusive na via judicial, se for o caso, mas exclusivamente em razão da ascensão profissional. E conversando com o Castelo, ele verificou que o Castelo pareceu ter medo de, com a saída do seu assessor, ficar desamparado e vir a ser, em razão dos protocolos que ele requereu no momento anterior, vir a ser retaliado pelos seus pares. Tanto que isso veio a se consumar agora quando o Castelo fez essas acusações contra o seu ex-assessor. É muito fácil, né? É muito tranquilo para o vereador que permanece na casa, após solicitar tudo ao seu assessor, que era cargo de confiança dele, e depois de todo o trabalho do assessor, sim, bem elaborado a pedido do seu chefe, né? Jogar toda a responsabilidade, que é exclusivamente do vereador, no seu assessor que já está exonerado da casa, a pedido. Então, não é uma conduta que o Alessandro recebeu com bons olhos, né, do seu ex-chefe. O que ficou claro ontem na reunião, eu não acompanhei a reunião, mas tive acesso depois da reunião às informações, até conversando com os vereadores que estiveram presentes, que houve, o que pode ter sido uma coincidência, o protocolo desse pedido e o pedido de demissão no mesmo dia, logo na sequência. E isso levou os vereadores a entender que isso pode ter sido uma retaliação. Esse pedido realmente foi feito no mesmo dia ou o pedido dessas diárias de 2017 e 2018 foi feito antes dele efetivamente ter solicitado sua demissão? Não, o requerimento de cópia de toda a documentação referente às diárias do ano 2017 e 2018 foi feito semanas atrás. Nós temos até o protocolo que foi realizado junto à Câmara de Vereadores. O que acontece? O presidente Carlos Alberto, quando respondeu a essa solicitação de cópias, em um teor, na parte final do ofício em que ele responde, ele solicitou ao vereador que, caso fosse constatada alguma irregularidade ou algum erro formal na documentação que foi apresentada após a averiguação, que então o vereador fizesse esses apontamentos ao presidente, certo? Quando recebeu a documentação, e isso foi realmente o ex-assessor do Castelo, o senhor Alessandro, que recebeu essa documentação, ele informou ao Castelo que recebeu a documentação e o Castelo solicitou a ele que ele fizesse essa averiguação como assessor, porque ele estava exercendo a atividade de assessor. E ele, como assessor, fez a revisão de toda essa documentação, fez os apontamentos e, em contato com o Castelo, apresentou essa documentação e disse: aqui estão os apontamentos de irregularidades, sejam formais ou erros administrativos, que em tese poderiam macular a concessão da diária. Apresentou a documentação para ele e, ao mesmo tempo, em razão do prazo que ele também tem para assumir o novo cargo profissional dele, ele estava com pedido de exoneração dele. Então, isso era algo que já estava combinado com eles há semanas atrás. E o Castelo, tomando conhecimento da documentação, tomou conhecimento do seu teor e assinou. Porque isso não é apontar irregularidade ou retalhar os demais pares do Castelo. Isso é apontar erros administrativos, que não significa dizer que houve uso irregular da diária. Isso tem que ser alvo de apuração, assim como o Castelo e o Alessandro estão sendo alvo dessa apuração também, e todos os vereadores vão ter o seu direito de manifestação garantido. O que nós temos que deixar muito claro é que isso não significa o reconhecimento do uso indevido de diária. O Alessandro, que é o cliente por nós constituído, discorda veementemente a respeito da acusação que lhe foi feita, não vai fazer a devolução do valor de R$ 175 e vai exercer o direito de defesa dele até o fim. Porque a tarefa para a qual ele solicitou o uso da diária foi desenvolvida e foi consumada na cidade de Porto Alegre. Eu até ia questionar isso porque até em declarações do próprio vereador,
ele disse que durante esta semana ele estaria fazendo a devolução desses R$ 175 equivalentes à meia diária. Então é uma decisão, o Alessandro não vai devolver esses valores. O Alessandro não vai fazer a devolução de valor, vai exercer o direito de defesa, visando obter um pronunciamento favorável junto à Câmara ou, se for o caso, pela via judicial. Não é uma questão de valor de R$ 175. Essa questão ultrapassou porque passou a atingir a imagem, a honra do assessor. Então, ele busca demonstrar, principalmente para a sociedade cachoeirense, que ele não fez uso da verba pública de forma indevida. É isso que nós precisamos demonstrar para a sociedade cachoeirense, porque se trata de um dinheiro público. Agora, se o vereador, acuado pela situação que ele se encontra hoje, com medo de retaliação, e ele já havia demonstrado esse medo para o seu ex-assessor, de que poderia ser aberta alguma sindicância, que poderia levar à cassação do mandato dele, se ele vai fazer a devolução da diária, é uma escolha própria e exclusiva dele. Com relação ao seu ex-assessor, nós vamos exercer o direito de defesa. Na resolução que acaba norteando todos esses aspectos para se conceder diárias na Câmara, segundo o próprio presidente Carlos Alberto, isso é citado também no parecer do jurídico da Casa, dizendo que a principal irregularidade seria que não há uma comprovação de que a audiência foi marcada. Segundo o que consta na resolução, há necessidade de uma comprovação via e-mail ou via carta. O Alessandro ele não considera isso um erro, já que ele também tinha experiência no mandato anterior, também exerceu essa função com outro vereador. Ele não entende que essa falta de documentação possa ser um erro cometido aí no meio desse caminho? Nós temos dois aspectos de analisar essa situação. Primeiro, que no ano de 2017, a época da presidência do vereador Paulão, essa diária havia sido solicitada nesse mesmo formato. Como eu disse anteriormente, não é responsabilidade do vereador e do seu assessor, no momento de elaborar o pedido, apresentar toda essa técnica, porque esse pedido ele não é uma ordem, ele não ordena a despesa. Isso é submetido ao presidente que está em exercício na casa. Então, é uma boa pergunta que se pode fazer aos presidentes anteriores, por que razão, no juízo prévio de admissibilidade dessa solicitação do uso da diária, eles aprovaram e autorizaram? A responsabilidade por ordenar a despesa é do presidente que está exercendo essa atividade. É ele que faz o juízo de admissibilidade da solicitação do vereador e seu assessor e concede o uso da diária. Então, não pode ser responsabilizado pela falta de algum requisito o vereador e seu assessor. Se o presidente que faz a averiguação da solicitação verifica esse erro, ele tem o dever de indeferir ou pedir, então, a retificação da solicitação. A partir do momento em que ele defere a solicitação, há uma presunção de que a solicitação foi feita de uma forma legal, que atendeu ao que demanda a Casa Legislativa. Então, no exercício, uma vez aprovada o uso dessa despesa, o vereador e o assessor têm como boa-fé e pelos princípios da administração pública exercer a atividade para a qual eles solicitaram o uso da diária, que foi, nesse caso específico, a ida até Porto Alegre e o atendimento junto à Casa do Cidadão no Detran. Conversando com o nosso cliente, o que ele manifestou? Que essa solicitação foi feita por telefone. Eles tentaram fazer a solicitação para ser atendido por uma autoridade máxima, seja um diretor ou um chefe do Detran, e a orientação que receberam da telefonista é que deveriam protocolar a demanda dos CFCs junto ao atendimento ao cidadão. E isso foi feito e esse protocolo existe. Foi inclusive apresentado no retorno deles à Cachoeira do Sul, junto à Casa Legislativa, para comprovar, né, o uso da diária e o atendimento da demanda para a qual eles solicitaram o uso dessa diária. O fato de todo ano haver a troca de presidente, né? Inclusive eu questionei isso quando entrevistei o atual presidente da Câmara, o Carlos Alberto, porque se havia, né, situações anteriores a essa parecidas e em que a diária foi concedida, o porquê essa mudança de atitude. A resposta dele foi bem clara, dizendo que ele não pode responder pela atitude dos outros presidentes. Ele entende, até embasado pelo parecer do jurídico, que aquela forma não seria uma forma correta de se agir. Isso pode, a gente pode levar isso aí por uma questão interpretativa pessoal de cada presidente. Como é que se dá para pensar na questão jurídica, já que o entendimento de cada um deles pode ser diferente?
Primeiro que a interpretação de uma legislação ou de uma resolução interna, ela não é uma matemática, não é uma ciência exata. Então, o presidente Carlos Alberto, no uso das atribuições que são conferidas a ele como presidente, ele tem o direito e também o dever, né, de buscar averiguar se essa legislação está sendo atendida da forma correta, como ele entende correta. Nos anos anteriores, os presidentes anteriores, ao receberem essas solicitações de uso de diárias, entenderam que as solicitações estavam corretas e aprovaram e ordenaram essas despesas. Obviamente que hoje, com a modificação, ele como presidente irresponsável por ordenar essa despesa, está averiguando e tomando cautela na averiguação dessa despesa. Tenho certeza que, em razão dessas irregularidades, o presidente Carlos Alberto vai tratar com mais parcimônia, de uma forma mais meticulosa, o uso do dinheiro público. Mas é preciso que se diga por qual razão o processo administrativo em relação ao Castelo e ao Alessandro é movido especificamente em relação ao vereador e seu assessor. Por qual razão não se perquire, não se questiona os presidentes anteriores, que são os responsáveis por ordenar essas despesas? Nós temos casos na Casa Legislativa que não trata do uso da despesa diária, né? Mas, inclusive, a televisão que tem conhecimento, que era o pagamento acima do teto ao diretor da casa. Quem está respondendo por ter ordenado essa despesa? Os ex-presidentes. Presidentes. Não especificamente o servidor, mas o ex-presidente. Inclusive, porque não só quem desse ordena a mandato, despesa? mas também do mandato anterior. Dos né? mandatos anteriores. Nós temos o caso ali do diretor da casa, que era o Roger, que estava recebendo acima do teto, e pelo que eu tenho conhecimento informal, quem está respondendo é o ex-presidente Homero, no Tribunal de Contas. Então, se eventualmente tiver que ser ressarcido o erário público, quem responde é o ex-presidente, que estava na época em exercício. Dessa vez, quem ordenou essa despesa e quem autorizou essa despesa foi o então presidente Igor Noronha. E o Igor Noronha sequer até hoje foi questionado por ter ordenado essa despesa supostamente apontada como irregular. Então isso também é alvo da nossa defesa, porque quem ordena a despesa tem responsabilidade. Agora, o que vai acontecer, se eles vão abrir uma sindicância ou se isso vai vir a ser exigido do vereador e seu assessor, isso é um próximo passo. Mas o que não pode é fazer um apontamento e abertura de um processo administrativo de forma absolutamente prematura e sem a inclusão de todos os responsáveis pela participação na ordenação dessa despesa. Você, como advogado constituído do Alessandro Ferroni, pensa o que daqui para frente? Quais são os próximos passos com relação a esse caso? Nós vamos apresentar a defesa administrativa, vamos aguardar então uma decisão proferida pelo presidente da casa. Se for o caso, vamos levar isso para a via judicial, não só em relação ao uso da diária, mas em relação aos ataques que vem sofrendo o nosso cliente perante a mídia, em razão dessas acusações, porque se torna um pré-julgamento perante a sociedade cachoeirense, que acha que aquilo que está escrito e o que está dito tem uma presunção de veracidade, e isso não é verdade, porque todos, como dito no início desta reportagem, têm o direito de exercer a sua defesa, e isso só vai se tornar definitivo a partir do momento em que nós tivermos uma decisão, seja ela administrativa ou judicial, se for o caso, definitiva com o seu trânsito em julgado. Só a partir daí que nós podemos dizer quem está certo e quem está errado. Doutor, eu queria te agradecer, sempre gentil em atender a gente, deixar também aqui o espaço sempre aberto, em todas as vezes em que ambos, Alessandro e o vereador Castelo, foram citados em matérias veiculadas pela TV Novo Tempo, eles foram contactados e optaram por não se manifestar, o Alessandro agora, através de um advogado constituído. Sucesso, e a TV Novo Tempo está sempre à disposição. Nosso escritório agradece o contato e reitera que estamos sempre abertos e à disposição para sempre exercer o direito de resposta dos clientes, como também para atender demandas de interesse da televisão Cachoeira.